Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, do versículo 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem e vos insultarem, e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a última palavra diz: era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. A falsidade, hoje nós falamos no Café com Jesus justamente isso, ser um falso cristão. E diante desse ser um falso cristão, nós precisamos ser verdadeiros. Por quê? Eu falo necessitamos ser verdadeiros. Porque a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que nos dá o céu. O que Jesus é? A luz diante das trevas. O que é a escuridão? É a mentira de Satanás. É o que ele tenta nos enganar. De que forma? Que você tem que ser Deus, tem que ser igual a Deus. É isso que Satanás tenta nos enganar, como ele falou para Eva lá no paraíso. Se você comer desta fruta, vocês serão como deuses, por isso que não é para você comer. E naquele momento entra no coração ali a desobediência. Então a obediência a Deus traz para nós um conforto, a luz, nos tira da escuridão, nos coloca num caminho de graça. Sabe, irmãos? E justamente isso o Senhor Jesus vem nos orientar hoje no Sermão da Montanha. Bem-aventurados vós pobres, porque vós é o reino de Deus. A pessoa pobre não é pobreza financeira, é aquela pessoa que se considera pobre de espírito, é aquela pessoa que necessita do alimento todos os dias, que necessita, igual nós estamos vivendo aqui, essa graça. Bem-aventurado vós que chora, porque aquele que chora é aquele coração que vai ser consolado, que está enfrentando o mundo, porque ele entendeu que no mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então, querido irmão, a aflição não vai deixar de existir, como diz lá na palavra em... Deixa eu só pegar aqui para nós, João 11:33, paz em meio aos problemas. 1 Pedro 4, do 12 ao 13, não vos perturbeis no fogo da provação. 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. Então, tudo isso diz para nós, as palavras que diz que vem de Deus, que diante da provação não ficar perturbado, que o mundo não é aquele mundo que você, não, quando você está com Jesus ou com Deus, não vou passar pela provação. Isso é uma mentira de Satanás. Você vai passar, mas você vai ter um coração em paz. Então, este coração que está em paz, ele vai entender tudo isso. Feliz é aquele que chora, porque sereis consolados. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos. Querido irmão, eu quero dar uma pausa aqui, porque esse mover chamou muita atenção. Quando você fala algo, aqui na internet, em qualquer lugar, que é uma verdade, que está na palavra, mas você não agrada aquela pessoa, as pessoas que usam da ignorância espiritual, como eu venci, estou vencendo isso, a primeira atitude dela é se retirar, é não ir mais para a igreja,
é recusar a verdade. É uma forma que você expressa que você é teu Deus, que você manda em você, que você não quer ouvir a verdade vir de Deus. E aí tem várias situações. Eu saio do grupo do WhatsApp, eu vou para outro lugar porque aquilo ali não condiz com a minha verdade é outra, eu quero conviver com ela. Então eu vou procurar uma religião que vai uma religião que vai, né, uma doutrina ou uma denominação, sei lá, que me condiz com a minha verdade, com aquilo que eu necessito. E aí você não está vivendo na luz. Perdão por isso, você está vivendo na ignorância. E às vezes, irmão, a gente tem esse respeito espiritual, a gente quer agradar a todos, porque o nosso coração não quer viver com conflito, aí você vai dentro de casa, aonde você estiver, né? Então o nosso Lectio Divino hoje nos leva a refletir isso. E o nosso diário bíblico vai nos dizer assim: esse texto nos revela as bem-aventuranças. O que significa ser um bem-aventurado? Ser mais feliz aos olhos de Deus? Esta é a definição de um bem-aventurado, ou seja, alguém que encontrou uma felicidade maior que a deste mundo, encontrando na humildade, nas situações adversas da vida. O bem-aventurado, mesmo ao chorar, se sente consolado por Deus, e quando perseguido, sabe que jamais estará só. Que o Espírito Santo nos ajude a enxergar este caminho de felicidade, o caminho das bem-aventuranças, daqueles que descobriram como podem ser felizes de maneira eterna, descobrindo a presença daquele que é a nossa alegria. E diante deste mover, nós temos a nossa reflexão. Não queira ganhar aplausos no mundo. Por que eu coloquei isso? Porque, assim, irmãos, quando me chamou a atenção, eu tenho muito assim um respeito humano. E eu luto para dizer a verdade, porque eu entendi que se eu omitir a verdade, eu estou pecando mais do que o meu pecado que eu cometo no meu dia a dia, aqueles pecados que eu reconheço como pecado meu, né, que eu cometo. Então o pecado ele começa a ser um pecado mortal quando você reconhece o teu pecado e você comete ele sabendo que você está fazendo. Então lá na palavra em Mateus, eu sempre tenho essa palavra guardadinha no meu coração. Em Mateus 10, versículo 32 e 33. E hoje, quando eu estava fazendo a minha oração aqui, justamente isso. Eu cuido muito para não ofender as pessoas. Creio que Deus hoje me mostrou que se for para anunciar o que Ele me ensina, não devo negá-lo. Não devo omitir a verdade. E me veio essa palavra. Eu fiz em oração, coloquei a mão no meu coração, pedi o Espírito Santo e me veio novamente essa palavra. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E diante dessa palavra, eu vou dizer uma coisa para nós. Se você for julgado por dizer a verdade em Cristo Jesus, se você for julgado por dizer a verdade, e esta verdade em Cristo Jesus, tranquilizai o seu coração. Então hoje não é uma pergunta, hoje Deus está nos dando um caminho. Eu peço que nós colocamos a mão no nosso coração hoje, diante dessas bem-aventuranças. Qual que é a palavra que mexeu com o teu coração? Talvez você esteja em lágrimas, talvez você esteja assim, uma angústia tão grande que eu necessito desse alimento, minha alma hoje se encontra pobre, Senhor, necessitada do teu amparo. Talvez, irmão ou irmã, você foi julgado por dizer a verdade dentro da sua casa. Talvez você foi julgado por dizer uma verdade. E assim, irmãos, nós precisamos entender. Dentro de casa, o jeito que eu faço hoje, com os meus, com a minha família, e o jeito que a minha esposa faz comigo também, porque eu necessito também de ser chamado a atenção nos meus erros, nas minhas falhas. Quando eu excedo, quando eu faço algo de errado, e é doído a correção. Quando você recebe uma correção para você enxergar, mas aí é cura. Quando você enxerga, mexeu com você, a palavra tomou conta, aquela palavra é verdadeira, está escrito, é verdadeiro, Jesus falou, mas mexeu comigo, está dolorido, eu tenho que achar uma forma, não está certo esse ensinamento. Aí você vai ver, está tudo certinho, Jesus falou. Que nem ontem nós falamos, muitas situações ontem, né? E essas situações nos levam a renunciá-las. Sobre a bebedeira, vamos lá, sobre
a pessoa ser efeminada, né? O homem, né? Ou a mulher. Então, assim, você tem esse direcionamento que está na palavra. E às vezes você radicaliza de que forma? Excluir a pessoa. Não é assim. Eu não pode excluir os outros. Assim, né, na minha casa também. Hoje eu aprendi muito. Eu falo a verdade. A pessoa, eu não condeno. É diferente. Hoje eu entendi. Vou falar alguma coisa com a minha filha. Antes eu já falava, já queria impor. Hoje eu falo a verdade. Não fico repetindo, não fico aquela pessoa chata, né? Que tem pessoas que é chata demais, toda hora fica papapá, papapá, e aí a pessoa acaba fica angustiada porque você não pode fazer nada, que tá toda hora ali em cima. Hoje não, hoje eu sou assim. Eu não tô cometendo pecado com aquela situação, com aquela ação. Eu tive um momento que feriu aquele momento, que nem eu, por exemplo, vou à Santa Missa domingo, não falto, tem isso no meu coração. Eu quero ser obediente a esse meu Deus, por amor a Ele. Aí, por exemplo, a minha esposa não pode ir, minha filha não quer, tal, ninguém quer ir comigo. Eu convidei, fiz a minha parte, eu vou dar meu exemplo. Se é meu filho de menor e é uma pessoa de menor, não, você vai comigo. Vamos embora. Agora, se a pessoa já tem a liberdade, ela já pode ir e ela não está podendo, eu incentivo, mas eu vou. Eu não vou deixar de ir porque a pessoa não foi. A não ser se ela estiver enferma, aí é diferente. Eu tenho que cuidar do sacramento que o Senhor me deu, o meu casamento, cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Aí nós não vamos poder por causa de uma enfermidade. Acabamos lendo o catecismo, né? Então, querido irmão, é isso. Eu não posso ferir o coração de Deus, me omitir na verdade. Por exemplo, uma verdade que eu vou cometer o pecado por aquela situação que todo mundo pode em liberdade, não. Eu não vou ser aquela pessoa chata, mas também não vou omitir a verdade que vem de Deus. Eu vou ser verdadeiro, eu vou na missa, eu vou cumprir, eu tô aqui, eu amo a Deus, né, irmãos? É assim. Aí eu digo para mim, para você, o discernimento, a temperança, a pessoa ter a temperança dentro de casa. E aí você pode ser julgado por isso, você pode ser condenado por isso. Ah, levando de madrugada, fazer o terço, o rosário, todo dia, a quaresma. Não, isso não tem necessidade, para que isso? Deus não quer que seja assim. Você reza só um Pai Nosso, Ave Maria, tá bom. Querido irmão, querida irmã, aquela pessoa que está fazendo é por amor, não é por obrigação. Não é por medo, é porque eu amo Jesus, eu quero estar com Ele, eu amo acordar de madrugada, eu preciso, eu fui um alcoólatra, fui um viciado em drogas, eu fui uma pessoa que era ausente de Deus e hoje eu amo estar com Ele. Então, querido, não julgue as pessoas, não condene, não queira ser melhor que ninguém, faça por amor as coisas a Deus. E talvez você vai ser julgado por isso, mas saiba dar resposta. Eu amo o meu Senhor, eu faço isso porque eu preciso. E isso vai acalmar o coração dessas pessoas que julgam. Quando vim te perguntar, né? Que teu sim seja sim, que teu não seja não. Não faça isso por amor a Jesus. Se você não faz, irmão, é a tua limitação. Mas você não consegue, por causa que você tomou remédio, você tem as tuas limitações, não faça o teu terço. Mas faça um convite de que você conseguir, Deus vai te dar força. Então, irmão, é assim. Alegrai-vos na perseguição por causa de Jesus. Alegrai-vos quando alguém vir te condenar por causa de Jesus, por causa de uma verdade. Então, quando vir a verdade, saiba dar resposta, tenha discernimento, tenha amor, tudo faça por amor a Deus. Quando você for dar uma resposta para alguém que vai te julgar, te condenar, que venha te atacar, você fala assim, eu faço tudo por amor a esse meu Deus, que eu amo muito Ele. Não se preocupe, eu não quero prejudicar ninguém, mas eu não quero fugir da verdade, omitir a verdade que vem de Deus. Porque, como diz a palavra, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei ele diante do meu Pai que está no céu. Querido irmão, que isso dê força para nós. Coloca a mão no teu coração, diante desse pensamento, diante dessa reflexão hoje, o que você tem vivido, o que você tem passado, a verdade que você tem dito. E você tem tentado muito ajudar alguém dentro da tua casa, tem tentado se ajudar, o mundo tem te atacado. Me veio aquela passagem, irmãos, das sementinhas, né? Onde que você está hoje, onde que você se encontra. Você que fez um acampamento, olha só que Deus está me colocando. Hoje você está ausente da igreja. Às vezes teu coração se ofendeu com algo. Às vezes hoje você não está convivendo mais com a palavra de Deus, com a comunidade, porque você se ofendeu com alguém. Por ter dito a verdade. Olha, irmão, se aquele irmão disse uma mentira, disse uma verdade, se aquele irmão falou a palavra,
Às vezes aquele irmão falou algo ali que estava na palavra, você falou, ó, ele não cuida nem da vida dele, está querendo dizer isso de mim, da minha família, das pessoas que estão comigo, de mim. Querido irmão, querida irmã, talvez não, é certeza, esse homem, essa mulher, proferiu palavras de Jesus, palavras de Deus do Antigo Testamento do nosso Senhor, do nosso Pai, as palavras do nosso Senhor Jesus, as palavras dos apóstolos, dos ensinamentos da igreja, em Atos dos Apóstolos, mas esses que ouviram a palavra de Jesus. Então, queridos irmãos, não duvide, este é o este é o meu corpo, este é o meu sangue. Fazer isso em memória de mim, não é que é uma memória, não. Este é o meu corpo. Fazer isso em memória é para nós fazermos todo domingo. É para nós revivermos o sacrifício eucarístico na Santa Missa. É para nós viver o amor dele aonde nós estivermos. É para nós dizer a verdade e não omitir a verdade. Se você for perseguido por minha causa, alegre-se. Tranquilize o seu coração. Esta é a palavra que o Senhor me dava hoje. Tranquiliza. O Senhor está tranquilizando muitos corações hoje. Está devolvendo a vontade, o entendimento. Poxa, eu errei. Poxa, eu não podia ter julgado essa pessoa porque ela disse a verdade. Talvez a forma que ela falou foi meio agressiva, foi meio explosiva, mas foi uma verdade. O Senhor está devolvendo para os corações hoje o desejo de retornar, confessar, dizer, olha, eu errei, Deus, eu errei. Era uma verdade vinda do Senhor e eu julguei a pessoa que estava falando. Sabe, irmãos, nós erramos tanto humanamente. Nós pecamos tanto diante do nosso Deus. Mas a maior verdade é, eu não posso ofender o meu Deus. Nós, irmãos, devemos perdoar 70 vezes 7. Devemos pedir perdão 70 vezes 7. Ah, mas é repetido o que eu faço. Querido irmão, diga a verdade. Você faz repetido todas as vezes. Chegou a hora de você mudar. Posso te ajudar? Dê caminhos diante da verdade. Dê palavras de mansidão diante da verdade. Mas se você não for acolhido, tranquilizai o vosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por sempre estar cuidando de nós. Pedimos perdão, Senhor. Eu peço perdão pelas vezes que eu omiti a verdade por respeito humano, por querer agradar todos, se achar uma pessoa boazinha, bem acolhida, não fazer o mal, achando que eu estava fazendo mal porque eu estava dizendo uma verdade que vem do Senhor. Não entendia que dizer a verdade com mansidão e retidão é abençoado pelo Senhor. Agrada o coração de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser essa luz diante de tanta escuridão deste mundo. Dizer a verdade, aquilo que agrada o teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, encerrando o nosso lecto divino. E como a gente sempre faz, qual é o meu novo olhar a partir dessa palavra? Para mim, eu devo amar o meu Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma. Eu devo ser um cristão católico verdadeiro. Não posso omitir a verdade. Devo ser verdadeiro. Senhor, obrigado. Um grande abraço, irmãos. Que Deus abençoe.